da Cruz trouxe aqui para falar para você literalmente aquilo que São João da Cruz fala, também tomando por base o livro da sabedoria, sobre a sensualidade, sobre as paixões carnais, sobre aqueles impulsos que muitas vezes escutamos desculpa, a carne é fraca, não é? A carne é fraca, mas se o espírito está pronto, o espírito vence sobre a carne. Eu tenho certeza, nenhum ser humano de sã consciência, nenhum ser humano que tenha conhecido o valor da sabedoria, que tenha conhecido o valor da pureza em todos os sentidos, não somente do corpo, mas até da intenção também, da retidão do coração, ela não vai escolher ceder à sensualidade, ceder às paixões da carne. A sabedoria não pode entrar no corpo sujeito ao pecado. Guarda isso no teu coração hoje, principalmente se você passa por tantas tentações na área da castidade, seja você jovem, seja você já casado. Porque mesmo o casado é chamado a viver a castidade própria do estado conjugal, ou seja, viver o relacionamento íntimo com a esposa, com o esposo, próprio do casamento, sem inferir a pureza, né? Sem inferir a pureza deste sacramento, desta união, o seu esposo com a sua esposa. Então, olha só, para vencer a carne, para vencer a sensualidade, nós precisamos ter um espírito forte. A carne é fraca, isso é fato. Mas se o espírito está forte, se o espírito está pronto, ele vence, ele reina sobre tudo aquilo que é carnal, sobre tudo aquilo que é sensual. Então, escuta o que São João da Cruz vai nos ensinar, também tomando por base o livro da sabedoria. É preciso saber se furtar o corpo à sensualidade. É preciso saber tirar o corpo da sensualidade. 3 cautelas para vencer-se a si mesmo e a sua sensualidade. O varão espiritual há de buscar o trabalhoso, ou seja, precisa de sacrifício, meu irmão e minha irmã. Precisa de sacrifício, precisa de mortificação. Pequenas mortificações até no dia você pode começar, né? Mortificações é exatamente isso, vai matando a carne, vai matando aquilo que é carnal. Há de buscar o trabalhoso, aquilo que põe freio à sensualidade. Enquanto que a alma se sujeita ao espírito sensual, não pode entrar nela o espírito puro, espiritual. E aí eu lhe pergunto, como querer tomar decisões sábias, como querer ser guiado sabiamente na vida, como querer dirigir as situações da sua vida, dirigir a sua família, dirigir a sua casa, dirigir o seu trabalho, dirigir a educação dos filhos com sabedoria, sem se preocupar com este outro lado, não é? De não sujeitar o espiritual, o seu espírito ao Espírito Santo. Um apetite sensual principal e propriamente suja a alma e o corpo. Com tantas ânsias de apetites a alma é movida e atraída para coisas sensitivas, ou seja, uma sensibilidade apurada demais. Que se a parte espiritual não está inflamada com outras ânsias maiores espirituais, não poderá vencer o jugo natural. Por isso que precisamos nos encher de oração, sabe? Por isso que precisamos fortalecer a nossa vida espiritual em Deus, nosso contato com o divino, para espiritualizar aquilo que é carnal. São Paulo também, em outra passagem das suas cartas, vai nos dizer: se não fordes espirituais até na carne, sereis carnais até no espírito. Olha que forte isso. Se não fordes espirituais até na carne, sereis carnais até no espiritual. Então, São João da Cruz vai nos ensinar isso. Vai nos ensinar isso hoje. Se a parte espiritual da nossa vida não está inflamada por outras ânsias, por outros desejos, não venceremos o jugo natural. Aquilo que naturalmente a nossa natureza humana nos arrasta para baixo. A concupiscência, que vamos ver lá no Gênesis, que o pecado original ocasionou, sempre está nos arrastando para baixo. A nossa parte sensitiva, que o São João da Cruz vai nos explicar muito mais detalhadamente lá para trás das suas obras, ele vai dizer, né, está na parte baixa, né, do espírito, aqueles desejos mais baixos. O espiritual não, ele está sobre tudo isso. Por isso que o contato com o divino, o contato com Jesus na Eucaristia, o buscar os sacramentos, o rezar muito, se encher de vida divina. Se encher de vida divina. Eu e você, nós não temos vida própria, no sentido de
que em nós mesmos nós encontramos a força para vencer a sensualidade. Em nós mesmos, em você mesmo, você encontra a força para vencer as paixões, para vencer as tentações. Não existe homem forte. Homem que digo, homem de humano. Não existe um humano forte fora de Deus. Não existe um humano forte se ele não se enche de vida divina. E a vida divina vem a nós através dos sacramentos. A vida divina entra na nossa vida humana através dos sacramentos e através de uma vida de oração. E São João da Cruz vai continuar falando. A alma não tem a verdadeira liberdade até que os apetites adormeçam pela mortificação da sensualidade e a sensualidade já esteja sossegada deles. Ou seja, enquanto não mortificamos, e quando digo mortificar, não é também grandíssimos sacrifícios. Jejum, sim. Há espíritos, Jesus vai dizer no Evangelho, que só se expulsa com a oração e com o jejum. O jejum é uma grande arma, forte arma, contra o espírito de sensualidade. Sensualidade é esta que impede você de ter sabedoria. E a mortificação é o que vai nos dando acesso a esta liberdade. Então a alma não é livre. Ela não é livre para subir. Ela não é livre para alcançar os graus maiores, né, de união com Deus, se não se desapega, se não se desprende da sensualidade. E duas coisas importantíssimas que quero dizer para você, por fim, de São João da Cruz, que ele diz: o gozo acerca do tato, cria covardia e inconstância. Olha quantos males a sensualidade traz para a vida de uma pessoa. A sensualidade que é saciada com o tato, com o sentido do tocar, né? Cria covardia e inconstância. E outra coisa, a força da sensualidade contradiz a força espiritual. A força da sensualidade enfraquece o espiritual. Por isso que tantas vezes, se cede tanto aos pecados e sabemos que o pecado contra o sexto mandamento, contra a castidade, ele não é, da lista dos 10 mandamentos, não é o mais grave. O mais grave é não amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele é o que mais leva para o inferno. Por isso, não durmamos. Não durmamos, como a Madre Kelly em uma das suas canções vai falar, lá nos Filhos da Luz, música que se chama Guerra. Não durmais, pois falta Deus na terra. Não durmais, pois falta Deus na terra. Se falta Deus na terra é porque está faltando Deus no coração dos homens. Se falta Deus no dia a dia, na vida humana, na vida terrena, é porque está faltando Deus no coração do homem. E Deus é a sabedoria. Jesus, que é a pessoa humana do verbo divino, é a sabedoria encarnada. É a sabedoria encarnada. E é esta sabedoria encarnada que nós recebemos na Eucaristia todos os dias. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Leitura do livro da Sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe muito você. Nos encontramos amanhã em mais uma Palavra de Deus, se Deus quiser.